E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas resenhas detalhadas. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que, olha, literalmente mudou a forma como compreendemos a mente humana. Estamos falando do volume 10 da obra de Sigmund Freud, publicado lá em 1909, que traz os famosos casos do pequeno Hans e do homem dos ratos. Pense nessa apresentação não como um texto médico chato, mas como duas histórias incríveis de detetive clínico. Freud atua aqui como um verdadeiro investigador, tentando desvendar sintomas aparentemente racionais para achar as raízes ocultas do nosso sofrimento. É a obra que lançou as bases da psicanálise moderna. Então, vamos direto ao ponto de desvendar esse mistério. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos começar com uma visão geral riquíssima em detalhes sobre a obra, pular para os dois casos clínicos fascinantes e depois destrinchar os conceitos técnicos explicados detalhadamente. Em seguida, vamos bater o martelo nos 5 pontos principais em formato de lista. E para fechar com chave de ouro, responderemos por que alguém interessado na área deveria ler isso hoje. Começando pela nossa primeira parada, visão geral da obra e o início da psicanálise clínica. Olha só, esse volume marca uma virada de chave absoluta. Antes disso, Freud estava super focado em ensaios abstratos e teoria. Mas a comunidade científica exigia provas concretas, né? Eles queriam ver o negócio funcionando na prática. E esse livro de 1909 é exatamente isso. A psicanálise saindo do campo das ideias e entrando na observação clínica crua. E a estrutura é genial porque traz dois opostos. De um lado, a fobia infantil do pequeno Hans, com os medos projetados no mundo externo, e do outro, a neurose obsessiva do homem dos ratos, onde os medos se voltam violentamente para dentro. É o panorama perfeito de como a nossa mente se defende. O que nos leva ao nosso primeiro caso. O caso do pequeno Hans e a fobia de cavalos. Imagina a cena. O paciente é um menino super alegre de uns 5 aninhos. A análise foi feita pelo próprio pai dele, por correspondência com Freud. De repente, esse menino desenvolve um pânico paralisante de cavalos. Ele achava que o cavalo ia morder ele ou cair no meio da rua a ponto de se recusar a sair de casa. Para entender isso, a gente precisa olhar a linha do tempo dele. Ele nasce em 1903. Aí, em 1906, nasce a irmãzinha, a Hannah, e rola aquele ciúme clássico infantil com um menino super curioso de onde vêm os bebês. Em janeiro de 1908, a gota d'água. Ele viu um cavalo pesado cair na rua fazendo um estrondo. Bum! A fobia explode na mesma hora. Em maio, a análise já resolve o problema. Essa cronologia é a grande pista do caso. E decodificar essa mente infantil é tipo montar um baita quebra-cabeça. O cavalo, claro, não era só um cavalo. O cavalo caindo representava o medo e a confusão dele sobre o parto, o medo da mãe deixar cair um bebê. Ele tinha medo do preto em volta da boca do bicho? Pois é, isso era uma ligação direta com o bigode escuro do pai dele. As carroças pesadas simbolizavam a barriga da mãe grávida. No fim das contas, a fobia era uma máscara gigante para a hostilidade reprimida que ele sentia do pai e para a angústia com o nascimento da irmã. Quando o pai e Freud trazem isso para o consciente, o medo de cavalos simplesmente evapora. Sensacional, né? E assim chegamos na nossa segunda história clínica, o homem dos ratos e a neurose obsessiva. Aqui, a gente não está mais lidando com fobia externa de criança, mas com uma angústia interna terrível de um adulto brilhante. O sintoma principal desse paciente é de revirar o estômago. Ele escutou de um capitão do exército sobre uma tortura que envolvia amarrar um balde com ratos nas nádegas do prisioneiro, fazendo os ratos cavarem caminho para dentro. Quando ele ouviu isso, um pensamento obsessivo e horrorizante tomou conta dele. A ideia de que essa exata punição ia acontecer com a mulher que ele amava, com o pai dele. Detalhe, um pai que já tinha até falecido. Para evitar que isso acontecesse magicamente, ele começou a criar rituais compulsivos exaustivos que travaram a vida dele. Como a mente de alguém chega num ponto tão extremo? A análise traça os passos direitinho. Primeiro, lá na infância, ele tinha desejos sensuais intensos. Segundo, o pai entrou na história para disciplinar e virou um obstáculo. Terceiro, o menino reprimiu uma raiva absurda do pai porque, no fundo, também o amava muito. E quarto, e aqui está o pulo do gato, décadas depois, estímulos verbais soltos, como a tal história dos ratos, fizeram essa raiva reprimida explodir como um delírio. Os ratos viraram um caldeirão simbólico de dinheiro, infecção, punição, tudo ao mesmo tempo, atormentando a cabeça dele. E tem uma sacada fenomenal aqui. O homem dos ratos sofria tanto justamente porque ele tinha uma moralidade altíssima. A culpa incessante não vinha de regras externas, mas de uma guerra civil na cabeça dele. Os princípios morais rígidos, lutando o tempo todo contra aqueles impulsos agressivos escondidos lá na infância.
É literalmente o eu moral brigando até a exaustão com um eu infantil reprimido. Bom, depois dessas duas histórias super densas, vamos para a nossa sessão de conceitos técnicos fundamentais, desmistificando a teoria clínica por trás de tudo isso. Primeiro, o famoso complexo de castração. No caso do Hans, quando ele tinha uns 3 anos, a mãe fez uma ameaça aleatória de que ia chamar o médico para cortar o órgão dele se ele não parasse de mexer ali. A criança na hora nem deu bola, mas o texto revela o poder da ação retardada. Anos depois, quando o cavalo cai e dá o gatilho, aquela ameaça velha ressurge como um terror absoluto de perder uma parte de si. É a prova clínica de que um trauma pode ficar dormente, como uma bomba relógio, e explodir muito tempo depois. O segundo conceito pesado é a neurose obsessiva. Pelo Homem dos Ratos, fica super claro que obsessão não é só pensar demais, é um baita mecanismo de defesa. A mente dele pegou o ódio infantil do pai, isolou aquilo e transformou em medo de ratos. Os atos compulsivos dele eram tentativas desesperadas de desfazer mentalmente um desejo proibido. É um ciclo que esgota a pessoa, mas o objetivo real é manter a verdadeira ferida trancada a 7 chaves. O terceiro conceito é a transferência, e isso aqui é vital. Durante as sessões, o Homem dos Ratos começou a xingar o analista em pensamento e a criar fantasias ruins sobre a família dele. Freud sacou rápido. Isso não é sobre mim. O paciente estava apenas redirecionando, transferindo toda a hostilidade do pai direto para a figura do analista ali na sala. E isso é genial porque a resistência deixa de ser um problema e vira uma ferramenta clínica em tempo real. Para coroar a técnica, temos essa comparação clássica, o consciente contra o inconsciente. A analogia do livro é maravilhosa. Diz que as memórias reprimidas não estragam com o tempo. Como elas foram enterradas pela repressão, ficam perfeitamente conservadas, exatamente igual às ruínas de Pompeia debaixo das cinzas vulcânicas. O inconsciente é uma criança congelada. A cura psicanalítica é bancar o arqueólogo, escavar essa Pompeia mental e trazer tudo para a luz do dia, até a razão dissipar a poeira. Agora, para garantir que as ideias mais importantes fiquem bem claras, vamos aos 5 pontos principais. Aqui estão as 5 grandes lições dessa nossa resenha detalhada, no estilo bate-pronto. Número 1. A sexualidade infantil não é papo furado. Ela existe e molda as neuroses lá na frente. Número 2. Fobias são deslocamentos espertos da nossa mente. É bem mais fácil ter medo de cavalo na rua do que encarar o próprio pai. Número 3. Obsessões escondem uma ambivalência monstra. É muito amor e muito ódio misturados, forçando a mente a criar sintomas absurdos. Número 4. O inconsciente não tem relógio. Desejos de quando a gente tinha 4 anos ficam intactos até a vida adulta, só esperando o gatilho. E número 5, a cura acontece quando você arrasta o problema do escuro do inconsciente para a luz da consciência. O eu adulto precisa assumir o controle. Então a gente chega na nossa parte final, a importância da leitura. Afinal, por que ler essa obra hoje em dia? A grande questão para qualquer interessado na área é a seguinte: se a gente já tem resumos prontos e até essa apresentação com as 5 lições, por que encarar mais de 200 páginas do original? Porque essa leitura é considerada essencial e insubstituível na formação. Simplesmente porque ler direto da fonte é uma verdadeira aula magna persuasiva de objetividade clínica. Quem lê ganha acesso VIP à técnica no exato momento em que ela está sendo inventada. A gente observa a teoria sendo construída na raça, nos erros e acertos com gente de carne e osso. Além disso, nenhum resumo consegue transmitir o tamanho e a agressividade da resistência de um paciente. Ler os xingamentos do Homem dos Ratos no divã ou os silêncios dele ensina muito sobre a empatia investigativa. Isso treina os ouvidos de qualquer profissional para escutar as entrelinhas. Tem uma frase de Freud aqui que bate forte. O inconsciente era aquela parte do eu que ficara apartada dele na infância, que não participara dos estádios posteriores. Quando a gente lê o volume 10, a gente é testemunha viva da descoberta da arquitetura escondida do nosso próprio cérebro. É aceitar, com muita humildade, que carregamos uma criança imutável dentro de nós. O que nos joga de volta para nossa provocação final. Essas histórias não são velharias clínicas de 100 anos atrás. Elas revelam mecanismos psicológicos perfeitamente universais. Olhando para o pequeno Hans e para o Homem dos Ratos, a gente tem que se perguntar: se os nossos maiores medos são só ecos da infância, quais ruínas de Pompeia mentais continuam perfeitamente enterradas nas cabeças das pessoas hoje? Esse livro é um manual vivo sobre a condição humana, essencial para quem quer desvendar os bastidores da nossa própria mente,
Pessoal, eu agradeço muito pela companhia nessa exploração. Espero que essas ideias tenham sido tão impactantes para vocês quanto são para nós. Até a próxima!